A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos de volta para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020, revista da CPAD, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Chegamos hoje na lição de número 12, penúltima lição deste trimestre, que tem como título A conduta do crente em relação à família. Textuário: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, verso 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família, para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, dos versos 21 ao 33, e o capítulo 6, dos versos 6, versículos 1 a 4. O objetivo geral da lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Introdução: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes nesta lição. Então, já destacar essa parte aqui da introdução, irmãos, que assim como Cristo ele não é inferior ao Pai, mas submete-se a Ele, lembra que o Paulo disse que devemos ter a mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fazendo homem, se submeteu ao Pai, se humilhou. Então percebamos que Cristo, ele mesmo tendo a mesma essência do Pai, ele se submete à autoridade do Pai quando ele vem a essa terra como homem. Da mesma forma, as mulheres, embora sejam iguais ao seu marido, enquanto pessoas, então a mulher ela é igual, ela não é inferior ao homem. Então, tanto homem e mulheres foram feitos imagem e semelhança de Deus, porém, ambos têm papéis diferentes na relação conjugal. É isso que a gente vai ver, essa questão de que o marido e a mulher eles têm papéis diferentes no casamento. Então, nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, o apóstolo Paulo ele dividiu essa carta em duas partes. A primeira é a parte doutrinária, ele dá ali os ensinamentos do capítulo 1 ao capítulo 3, e a partir do capítulo 4 ele vai trazer a parte prática. Então, ele vai mostrar como o cristão qual deve ser a conduta do cristão em todas as áreas da nossa vida. Então, como devemos nos portar na sociedade, na família, qual deve ser a nossa relação entre patrão e senhor. Vai falar da batalha espiritual no capítulo 6, que é o tema da nossa próxima lição. Porém, nessa lição a gente vai focar na conduta em relação à família. Então, como deve se portar o marido, a esposa, o pai e os filhos. E o tópico de número 1 trata sobre a conduta do crente como marido. Ponto de número 1, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, aquilo que eu já comentei, o fato de Deus ser o cabeça de Cristo não torna Cristo inferior ao Pai. Trata-se dessa questão de Cristo se submeter ao Pai no seu papel como homem de resgatar e de redimir a sua igreja. Da mesma forma, essa questão de que o marido é o cabeça da esposa é relacionado à relação dentro do lar. Então, no capítulo 23, no verso 23, ele deixa bem claro: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, isso aqui é mostrando o modelo de relacionamento no casamento cristão. Então, no casamento cristão,
o marido ele deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a sua igreja, visando o quê? O seu absoluto bem-estar. Então, diferentemente, irmãos, do que principalmente aí movimentos feministas, né, de viés neomarxistas, que é uma doutrina pregada aí por Karl Marx, que prega que esse modelo de família é um modelo opressor, onde o homem oprime a esposa. Isso é falacioso. Então isso não isso é falacioso, isso é uma mentira. Por quê? Porque o modelo cristão ele está fundado no amor e no respeito. Então, quando a Bíblia diz que o marido ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a gente entende que o marido ele é o líder no lar, como Cristo é líder. Então, qual que é a forma de liderança de Cristo? A liderança de Cristo é uma liderança onde ele vem para servir e não para ser servido. Então, ele deixou bem claro que todo aquele que quiser ser o maioral dentre nós tem que ser o servo de todos. Então, devemos servir. Então, o marido ele é colocado como líder, como cabeça da sua família, mas ele tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é servir a sua família. Então, o marido ele precisa amar, ele precisa prover, ele precisa dar proteção, ele precisa dar cuidado à sua família. Então, esse é o papel, esse é o modelo da liderança cristã, a liderança do marido. Então, dentro das escrituras, essa é a liderança do marido. Então, é uma liderança onde o marido ele vai servir a sua família, provendo-lhes amor, proteção, cuidado, provisão, em todos os aspectos, no aspecto material, emocional e espiritual. E aí, já no subtópico de número 2, o amor como elemento primordial. Então, o marido, além de liderar, ele também deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, veja o modelo que nós maridos devemos seguir para liderar a nossa esposa. O modelo é Cristo. Então, assim como Cristo amou a sua igreja, devemos amar as nossas esposas. O amor de Cristo para com a igreja foi um amor altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Então perceba que a liderança do marido para com a esposa não é uma liderança autoritária, não é uma liderança opressora. Então a Bíblia deixa bem claro que nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Então, as nossas esposas elas serão submissas não por imposição, por ameaça, mas através do nosso amor incondicional. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Dentro do vocabulário grego, existem várias palavras que têm o significado de amor. Tem a palavra eros, que significa paixão sexual, a palavra filéu, a palavra storgel, que são termos que remetem para a afeição familiar. É o amor entre membros da família, amor entre irmãos, entre amigos. Porém, nesse versículo 25, que Paulo diz assim, vós maridos, amai vossa esposa, Paulo ele vai ele decide usar a palavra agapao. E esse termo, ele tem um significado bem peculiar, bem especial. Esse termo ele significa amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada. Então veja que a liderança do marido para com seu lar, para com sua esposa, é uma liderança baseada no amor, um amor desinteressado, aonde os interesses da nossa esposa estão acima dos nossos interesses. A gente vai procurar o bem-estar da pessoa amada, custe o que custar, independente do sacrifício que isso venha nos causar. Então Paulo vai dizer que, se possível for, o marido deve dar a sua vida pelas suas esposas. Ao decidir, o marido deve decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isso que essa palavra agapao significa. É o fato voluntário do marido
ele sujeita os seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela. Isso é uma atitude de reverência a Cristo. Então, no versículo 21, Paulo deixa bem claro que devemos nos sujeitar uns aos outros no temor. Então, perceba que a palavra que destaca a submissão da mulher a palavra que destaca o papel da mulher é submissão. E a palavra que destaca o papel do marido é amor. Então, é uma liderança onde o marido, ele voluntariamente, ele sujeita os seus próprios interesses, buscando sempre atender às necessidades da pessoa amada. Então, esse é o tipo de amor que é requerido dos esposos para com suas esposas. Ponto de número 3 vai falar sobre o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Então, amor, proteção, cuidado. E essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais. Então, tem marido que atende ali às necessidades materiais da esposa, casa, comida, roupa lavada, presentes, mas não se atenta para as questões do afeto, para as questões espirituais, aquilo que eu já falei. O marido, ele é sacerdote do lar, então ele deve cuidar, zelar pela saúde espiritual da esposa. E também a questão do afeto. E essa demonstração de amor, ela deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, a gente observa que alguns maridos, eles são até carinhosos com suas esposas quando estão na igreja ou quando estão em outros lugares, porém dentro de casa a atitude é totalmente diferente, a ponto de que tem até um ditado que diz assim, que o filho falou para a mãe que gostaria que o pai morasse na igreja, porque na igreja suas atitudes são totalmente diferentes de quando estão em casa, né? Então veja bem, então o cuidado do esposo para com a esposa. Qual que é o cuidado? Então, como eu já falei, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. Então, ele deve amar a sua esposa, ele deve a nossa liderança não deve ser uma liderança que sufoca, que impede a esposa de se expressar, não deve ser uma liderança onde se impõe com força, domínio, opressão, autoritarismo, tirania. Então, no casamento, no padrão estipulado por Deus, o homem ele tem a oportunidade para servir com amor. Então, essa liderança ela está pautada no amor. Então, se o significado de submissão, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, submissão significa entregar-se a alguém. Então, a mulher deve entregar-se ao seu marido. Mas quando a Bíblia diz que o homem deve amar, amar significa entregar-se por alguém. Então, é a mesma face da moeda. Então, submissão e amor são dois aspectos da mesma coisa. Ou seja, tanto a submissão da mulher como o amor do homem tem essa indicação de se entregar um pelo outro, um buscando o bem do outro. Então, nesse sentido é que está pautada a liderança do marido. É uma liderança que busca. Então, o marido, ele busca voluntariamente, ele sujeita os seus próprios interesses às necessidades da esposa. Então, o marido, ele, quando Paulo diz que esse amor ele tem que ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja, e o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial. Então, o que Paulo está querendo deixar bem claro é que o marido ele deve oferecer todo o cuidado, toda a proteção e todo o amor que a sua esposa precisa. Ele não deve medir esforços para fazê-la feliz. E aí agora a gente vai passar para a conduta das esposas, né? A conduta da crente como esposa. O ponto de número 1 vai trazer o conceito de submissão. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus.
E nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. E aqui a gente vai ver, né, das esposas aos maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. E no caso dessa questão da esposa, deve ser assim como a igreja está sujeito a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é uma atitude voluntária e grata de aceitação do amor e do cuidado do marido. Então perceba que pelo amor, pelo cuidado, pela proteção que o marido oferece à sua esposa, a mulher voluntariamente, não é por opressão, não é algo que é imposto à mulher, ela voluntariamente, isso não é algo depreciativo, ou seja, ela é grata ao amor do marido, e aí ela vai ajudar o marido nessa sua missão. Porque quando a gente vai trazer o conceito dessa palavra submissão, primeiro é preciso deixar bem claro que submissão não é inferioridade. A palavra submissão, ela vem do grego upotasso e significa organizar sob. Aí tem subordinar, sujeitar, colocar-se em sujeição, obedecer, estar sujeito. Mas é interessante que submissão traz a ideia de que o marido tem a missão de liderar a casa e a esposa ela tem uma missão secundária, que é ajudar o marido em sua missão. Então, por isso que a palavra upotasso significa organizar sob. Então, o marido tem a responsabilidade de organizar, de liderar, e a mulher ela vai organizar, ela vai liderar sob a liderança do marido. Então, ela lidera junto com o marido. Então, ela vai estar ali se colocando na atitude de ajudadora. Esse termo, essa palavra upotasso, ele é um termo militar que significa que a organização de tropas que estão sob o domínio de um líder. Mas fora do contexto militar, isso diz respeito a uma atitude voluntária de ceder, de cooperar e de assumir a responsabilidade e levar uma carga. Então, que fique bem claro, irmãos, que inclusive quando a Bíblia diz que Deus faria uma ajudadora para o seu marido, essa palavra ajudadora não está focando na incapacidade da mulher, na imperfeição da mulher, muito pelo contrário. Mas o que Deus está dizendo é que quando o homem recebe a missão de governar a terra, Deus está dizendo que o homem ele é incapaz de cumprir essa missão, e por isso ele cria a mulher que ela tem características que vão ajudar o homem nessa missão. É a mesma coisa no sentido da liderança do lar. O homem tem a responsabilidade de liderar o lar, mas ele não tem capacidade sozinho de conseguir executar essa missão. Daí a mulher ela vai usar toda a sua capacidade para ajudar o marido. Então veja que é uma atitude voluntária. O marido ele lidera para servir a mulher e a mulher usa todo o seu potencial também para servir ao seu marido, ajudar o seu marido na sua missão. Então essa palavra grega aqui, ela remete para uma atitude voluntária de ceder, ou seja, a mulher ela se torna uma auxiliadora, ou seja, alguém que vai ajudar o marido na sua missão. É tanto que lá em Provérbios capítulo 12, verso 4, quando fala da mulher virtuosa, essa palavra virtuosa, ela significa forte. Então que as mulheres tirem essa ideia de ser submissa, ser alguém fraca ou inferior. Muito pelo contrário. É preciso ter muita força para poder não dominar, para poder não liderar, não gerenciar, não escolher, não tomar as decisões. Ou seja, as mulheres voluntariamente elas abrem mão do controle para honrar a vida de outra pessoa, que é o seu marido. Então, quando a Bíblia diz que a mulher virtuosa ela é a coroa do seu marido, então, quando você olha para um rei, aquela coroa representa força, representa valor, representa a honra que aquele rei tem. Então, quando a Bíblia diz que a mulher virtuosa ela é a coroa do seu marido, significa que uma mulher que tem essas qualidades de liderança, de decisão, mas ela abre mão de tudo isso e ela busca ajudar o seu marido na sua missão,
significa que a mulher virtuosa ela faz com que o seu marido seja honrado e ele seja valorizado. Então, veja que é um papel é uma linha de mão dupla, né? O marido ele vai liderar para servir a mulher e a mulher ela usa todo o seu potencial para ajudar o seu marido na sua missão. Então, tarefa básica do cristianismo, um servindo ao outro, um tentando, um se submetendo aos interesses do outro para poder buscar satisfazer o interesse do outro, um tentando ajudar o outro, buscando o bem maior do outro. Esse é a tarefa básica do cristianismo. O ponto de número 2 fala sobre a condição da mulher cristã. E aqui fala sobre a cultura judaica, que a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Então, essa questão de que a cultura judaica, a mulher era tratada como uma propriedade do homem, aqui na cultura grega elas eram tratadas como inferiores e até escravizadas. Isso aqui que fique muito bem claro, irmãos, que isso foi consequência do pecado. Então, como eu já falei, a mulher ela é uma ajudadora idônea. Então, a mulher ela é criada imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. Ela é totalmente igual e capaz assim como o homem. Então, ela complementa o homem. Aquilo que o homem não pode fazer sozinho, a mulher complementa. Porém, após o pecado, Deus já tinha dito que a mulher seguiria desejando influenciar o marido, mas ele te dominará. Então há aqui essa questão da liderança e da submissão da mulher, ela fica desregulada. Então o marido passa a liderar de uma forma opressora e a mulher passa a não querer mais se submeter ao homem. Então, somente no cristianismo é que Cristo vem e ele quebra todos esses paradigmas. Principalmente a gente vê ali ele conversando com a mulher samaritana. No cristianismo, Cristo vai realmente devolver a dignidade da mulher. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, diz que agora não há mais diferença entre judeus e não judeus, escravos e não escravos, livres e escravos e pessoas livres, homens e mulheres, todos são um por estarem unidos em Cristo Jesus. Então, esse papel de auxiliadora idônea, que a mulher foi rejeitada, passou a ser dominada, liderada por opressão, Cristo vem e novamente a recoloca no seu devido lugar. Então, essa ideia de que o cristianismo é opressor, de que a Bíblia é machista, isso é tudo uma falácia. É só observar ainda as culturas ainda que não são cristianizadas, digamos assim. Se a gente for observar países orientais, principalmente de religião muçulmanas, as mulheres continuam sendo oprimidas, continuam sendo tratadas como inferiores aos homens. E no meio ocidental, principalmente onde o cristianismo prevalece, a mulher ela é restituída ao seu local. Ela é tratada com dignidade e em papel de igualdade por ser realmente igual ao homem, ser imagem e semelhança de Deus assim como o homem é. Então, é somente através do cristianismo que Cristo vem e recoloca e dá honra novamente às mulheres, colocando ela do lugar de onde nunca deveriam ter saído, que é no papel de auxiliadora idônea, de igual ao homem. Desenvolvendo papéis e tarefas sim diferentes, mas iguais em essência, em importância e em valor. Ponto 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, ou seja, é um amor desinteresseiro. Então o marido ele ama a mulher não buscando que ela a sirva, mas na verdade ele tem o interesse de servi-la. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Isso significa, irmãos, que se o homem quer que a mulher seja submissa a ele tem que amá-la. Não é por meio de opressão, tirania. Então o homem precisa amá-la, respeitá-la, tratá-la com carinho, cuidado, proteção. Naturalmente, a mulher vai reverenciá-lo. Porque veja que a gente como igreja, a gente serve a Cristo com amor, não é por pressão. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é pelo que Cristo fez por nós, pelo amor de Cristo demonstrado, é que a gente serve a Ele com gratidão, com alegria, não é algo imposto.
Ninguém serve a Deus por medo ou porque ele impõe isso, mas não, é por gratidão. Assim também deve ser no nosso relacionamento. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Então aqui já denota aquela agora a parte como a mulher deve agir. Então essa reverência aqui que o tópico traz não é uma... Essa reverência não significa que a mulher deve adorar o marido como se ele fosse um deus ou se submeter a ele como se ela fosse escrava ou serva dele. Mas diz respeito aqui ao reconhecimento de sua autoridade como chefe material e espiritual da família. Então, homens precisam de respeito. As mulheres precisam entender isso, que a mulher funciona recebendo amor, carinho, elogios. O homem é respeito. Jesus disse que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos. Então perceba que como é que nós demonstramos o nosso amor por Cristo? Quando a gente se submete aos mandamentos dele. Então, a mulher que humilha o marido, principalmente em público, ela destrói a sua união íntima com ele. Então, ao ponto que o marido, ele ama, ele cuida, ele protege a sua esposa deve tratá-lo com respeito, deve respeitar e se submeter à sua autoridade. Então, alguns exemplos. A mulher deve falar de maneira educada, sem gritos. Então, tem mulher que fala gritando com o esposo. Isso fere a masculinidade do homem. Perguntar a sua opinião. A mulher nunca deve tomar decisões, fazer certas coisas, tomar decisões no lar sem ter a opinião do marido. Não tratá-lo como criança ou chamá-lo de irresponsável. Se o marido fizer algo correto, algo bem feito, elogiar. Não falar mal dele. Não falar mal do marido. Não desautorizar na frente dos filhos se ele fez algo de errado. Chamar em particular, sem briga. Fazer algo... se ele tem hábitos ruins, como beber, usar drogas, aqui remete até muitas coisas, muitas vezes para... Existem muitas irmãs que os seus maridos elas não servem a Cristo. Então o conselho é brigar, não o fará parar. Tente ajudá-lo. Nessa questão, irmãos, das irmãs que não têm maridos que servem a Deus, o apóstolo Pedro ele vai dizer que as mulheres devem ser submissas ao vosso esposo, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestação, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Então veja que aquilo que se ele faz algo que é errado ainda, como eu falei, beber, é uma pessoa que tem vícios de drogas, entre outras coisas. Então, a Bíblia diz que ainda assim a mulher deve ser submissa ou seja, não adianta brigar, não adianta gritar. Então essas atitudes, elas não vão resolver nada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os maridos podem ser convertidos sem palavra, apenas pelo procedimento da esposa. Ou seja, a mulher que anda de uma maneira honesta, respeitosa, que tem um espírito amável, manso, através dessas atitudes, sem palavra, vocês esposas podem ganhar os seus maridos que ainda não servem a Cristo. Então, agindo com essa reverência para com o marido. Agora vamos passar para a parte da conduta dos pais e dos filhos. A conduta dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então essa palavra, irmãos, doutrina, doutrina significa treinamento, educação. Só que o que é preciso entender aqui é que todo treinamento
ele tem algumas exigências para que se alcance ali o resultado esperado naquele treinamento. Um treinamento ele exige tempo, dedicação e empenho. Então, para se treinar alguém é preciso tempo, dedicação e empenho. O que isso significa? Que muitos pais, tem até uma frase que é muito comum, que diz assim, que tem pais que trocam a presença por presentes. Então são pais que até muitas das vezes por chegarem cansados do trabalho, aí vai, já quer tomar um banho, já quer deitar, e não tem tempo ali de conversar, de tirar um tempo ali para se dedicar ao seu filho. E muitas das vezes eles acham, eu já dou casa, comida, roupa lavada, isso aí já é o suficiente. Dá presentes, né, celular, jogos, videogames, e acho que isso é suficiente. E isso não é, irmãos. Eu até peguei aqui um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim, que as crianças elas precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, teto, que é casa, e educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Então é muito importante dedicar um tempo aos seus filhos. Já a palavra admoestação do grego noetesia quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, as crianças desde sempre já têm que ser ensinadas ao que é certo ou ao que é errado, porque a gente vê muito que muitas mães com os filhos pequenos, quando eles fazem algo, dão risada, que bonitinho, mas desde sempre já precisam ser orientadas o que é certo, o que é errado. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta, reagir contra as desobediências. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Então, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, as crianças, os filhos devem ser instruídos no caminho que deve andar. Então, tem pais que querem ensinar os filhos, por exemplo, a servir a Deus, mas eles mesmos não servem. Então, para se ensinar o filho a orar, deve-se orar junto com ele, ler as escrituras junto com ele. Então, deve participar ativamente. Então, não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Aqui é outro ponto importante, irmãos, que como é que os pais, quando é que um pai pode provocar a ira aos seus filhos? Então, existem algumas atitudes na hora de impor ali a sua autoridade, que muitos pais acabam agindo. Por exemplo, injustiça nas punições, ou seja, o castigo ele está fora da proporção do erro. Às vezes o erro é pequeno, mas o pai já espanca, já tem ali uma punição muito acima daquilo realmente que foi necessário. Isso provoca ira nos filhos. Críticos severos, sabe? Quando um filho tira uma nota baixa na escola, por exemplo, o pai xinga de burro, você é burro. Quando faz algo errado, você não faz nada certo, você não presta para nada. Então essas críticas severas também são prejudiciais. Quebrar promessas, é o pai que faz uma promessa e não cumpre. Quando o pai se torna inconsistente, ou seja, exige do filho algo que ele mesmo não pratica. Parcialidade no trato com os filhos, ou seja, quando um filho comete um erro, o castigo é de um jeito, quando o outro filho comete, o castigo é mais duro. Então tem que ser, ele é parcial, ele é mais duro com certos filhos, ou até mesmo em privilégio, acaba privilegiando um a mais do que o outro. Quando o pai vive em conflito com o cônjuge, ou seja, os marido e esposa sempre brigando também, falta de tempo, atitudes e palavras ásperas, tudo isso pode causar ira nos filhos. E aí é interessante a gente perceber que essa palavra ira, ela traz a ideia de repulsa. Ou seja, os filhos eles podem acabar se revoltando e criando até uma espécie de antipatia com relação ao tipo de obediência que é exigida. Então ele passa até a menosprezar esse tipo de
de atitude deles que é exigido. E outra coisa importante, irmãos, é que algumas atitudes nesse sentido podem fazer com que os filhos eles acabem se desviando. Esse tipo de ira pode fazer com que os filhos se rebelem e até mesmo se afastem de Deus. E daí é muito difícil ganhá-los de volta para o Senhor, quando os filhos passam por esse tipo de experiência. Agora, a conduta requerida dos filhos. Qual é a conduta requerida dos filhos? Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Então, essa é a conduta exigida dos seus filhos. Então, veja que essa aula é uma aula para adulto, mas não deixamos de ser filhos, nunca. Então, a obediência aos pais é fundamental para a preservação da ordem na sociedade. Os filhos devem obedecer aos pais a fim de aprender a autodisciplina e a de crescer na vida física, emocional e espiritual. Então, os filhos devem obedecer e honrar os pais. E aqui há uma diferença. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Então, essa obediência ela é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. Então, enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, eles devem seguir as orientações que são dadas por seus pais. Então, ele deve agir de acordo com as instruções recebidas por seus pais. Então, enquanto ele estiver sob a tutela dos pais. E depois de casar, já formou a família, os filhos devem ainda assim continuar honrando, porque honrar diz respeito a amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Então, os filhos mais velhos, mesmo depois de casado, eles devem receber com respeito o conselho dos pais. Então, embora a gente não anda mais sobre a orientação dos nossos pais, não somos mais orientados aqui pelos nossos pais, no sentido de que devemos obedecê-lo, ele dita aquilo que devemos fazer, mas isso não significa que não devemos ouvir os seus conselhos, porque são conselhos sábios. Então, honrar significa, com respeito, receber os conselhos dos pais, honrá-los na velhice, e honrar na velhice diz respeito ao cuidado. Devemos cuidar dos nossos pais e ajudá-los financeiramente conforme as suas necessidades. Ponto de número 3, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram aos seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. Então veja que interessante que o filho que obedece aos pais, existe uma promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, é interessante que tal mandamento ele era tão importante dentro da legislação do Antigo Testamento que ele mereceu o adorno de uma promessa a ele ligada para encorajar a sua observância. Então veja que nos 10 mandamentos não está lá: não roubarás para que te aconteça algo de bom, não adulterarás porque vai acontecer isso de bom. Então está ali apenas os 10 mandamentos, está ali apenas os mandamentos, mas quando chega nesse mandamento de honrar pai e mãe, ele já está ligado ao mandamento, ao cumprimento do mandamento, já vem a bênção, para que vá bem e para que te prolongues os teus dias na terra. E outra coisa que fica muito claro aqui é que essas bênçãos aqui, elas incluem prosperidade externa e vida longa. Então, a gente vê que o cumprimento desses mandamentos já traz benefícios materiais. Então, é ter uma vida longa, uma vida tranquila, é viver bem. Então, está destacado aqui as promessas, não a vida eterna, embora a gente saiba que está implícita, né, a promessa da vida eterna, porque nenhum desobediente vai herdar o reino dos céus. Mas a gente vê aqui que os filhos que honram seus pais, eles serão abençoados por Deus, já aqui nesta terra e na eternidade. Então veja a importância desse mandamento e porque ele já é um mandamento ali com promessa. A conclusão fala que no modelo divino, todos os membros da família, eles cumprem deveres. Então, o marido, ele deve submeter-se, o marido ele deve liderar e amar a sua esposa. Então, uma liderança onde o foco principal é
alcançar ali as necessidades, atender as necessidades de cuidar, de proteger a sua esposa, amar a esposa. A esposa ela se submete com respeito à liderança do seu marido, e os pais têm o dever de educar os seus filhos, segundo as Escrituras, e os filhos obedecer e honrar os seus pais. Então, isso aqui foi o que Deus planejou, irmãos. Então, e é importante, por quê? Porque a família ela é a base da sociedade. Então, ela é a primeira instituição que Deus criou, a família. Por quê? E esse modelo bíblico, esse modelo estabelecido por Deus, por que Paulo orienta ele a ser seguido? Porque ele vai glorificar a Deus. E os filhos, ao observarem os pais amarem a esposa como eles amam, como Cristo ama a igreja, é através do amor do marido pela esposa que o filho vai entender o que Cristo fez pela igreja, qual é o amor de Cristo pela igreja, qual é o amor de Cristo pela humanidade. Em contrapartida, quando ele observa a forma que a mulher se submete à autoridade do marido, ele vai aprender o princípio de liderança já dentro de casa, e principalmente como ele deve se portar diante de autoridades, seja na escola, seja a autoridade governamental, e principalmente por Deus. Então a criança vai aprender como servir a Deus. Ele vai entender o amor de Deus através do amor do pai para com a esposa, e ele vai aprender como ele deve se portar, como ele deve se submeter à autoridade, tanto às autoridades terrenas como à autoridade de Deus através da esposa. Por isso que é importante que haja essa concordância, que haja o seguimento desse modelo. Então isso é muito importante. E assim os nossos filhos serão preparados para ingressarem na sociedade e realmente sejam servos fiéis de Deus. Então por isso que é importante seguirmos esse modelo, e é através desse modelo que o Senhor será glorificado. Amém? Deus abençoe a todos. Finalizamos mais uma aula. Próxima aula de número 13, vai tratar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Então, quais são as batalhas espirituais que enfrentamos e quais são as armas que devemos nos apropriar, buscar essas armas para que sejamos vencedores em Cristo Jesus. Na verdade, já somos mais que vencedores, mas a Bíblia diz que nos ensina a tomarmos essas armaduras. As armaduras estão à nossa disposição, mas devemos tomar essas armaduras. E como devemos fazer isso? Na próxima aula. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.